Olá, meus amigos telespectadores. Estamos aí com mais um programa Missão Saúde na TV, trazendo muitas novidades, algumas questões que nos foram enviadas. E continue participando, né, através do nosso WhatsApp, que está passando aqui na tela. E podem ir mandando pergunta que nós vamos estar fazendo para os nossos convidados. Hoje nós estamos com a doutora Daniela Alvim, reumatologista, com o tema doença reumatológica. O que você precisa saber? Não é verdade, doutor Wilde? A doutora Daniela é uma amiga médica, reumatologista. E, Daniela, eu queria te perguntar e te pedir, na verdade, que explique para os telespectadores o que é a reumatologia e onde a reumatologia pode ajudar a população de maneira geral. O que o reumatologista faz? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse programa que é tão importante para a nossa cidade, né, trazendo informações tão úteis para todos. Então, a reumatologia é uma especialidade clínica, né, uma especialidade médica, na parte da clínica médica, é uma subespecialidade da clínica médica que diagnostica e trata doenças que acometem principalmente as articulações, os tendões, os músculos, os ossos, os ligamentos. E também, como poucas pessoas sabem, pode acometer outros órgãos, né? E nós temos muitas doenças reumáticas, mais de 200 doenças reumáticas catalogadas, e elas podem ser agrupadas de acordo com seu mecanismo de ação. Assim, nós temos doenças do tecido conjuntivo, doenças como lúpus e artrite reumatoide, doenças que acometem os vasos, como a síndrome de BC, doenças extraarticulares, como a fibromialgia, e por aí vai. Certo. E aí já tem uma pergunta de uma telespectadora, Josiane, e a pergunta é a seguinte: reumatismo, né? É algo assim que a gente escuta muito falar, porém é pouco discutido, né, o assunto. Então, reumatismo tem cura? O que é o reumatismo realmente? Esse termo, reumatismo, ele é um termo um pouco, do ponto de vista médico, um pouco antiquado, porém é muito utilizado no vocabulário, né, das pessoas. Ele engloba essas doenças que acometem as articulações, mas as pessoas tendem a dar o sinônimo de reumatismo para dor articular. Né, mas nem sempre o reumatismo ele é somente uma dor articular. Mas o reumatismo é um termo que não é muito médico, usado para esse grupo de doenças reumáticas. Ok, doutora Daniela, dando seguimento nessa linha de reumatismo, uma pergunta e uma correlação que se faz muito, que a doença reumática ou reumatismo é uma doença de idoso ou de velho, que acomete só idosos ou velhos. Procede essa informação que só velhos, só idosos são acometidos? Então, é muito comum, quando a gente fala em reumatismo ou doença reumática, a gente associar a pessoas de idade mais avançada, a pessoas mais velhas. Porém, isso é um mito, né? Até crianças podem ter doenças reumáticas, inclusive a febre reumática é uma doença muito comum em criança. E a artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença que a idade principal de acometimento é entre os 30 e 50 anos, e principalmente mulheres. Então, isso de que reumatismo é coisa de velho é um mito, é mentira. Aí pode ficar despreocupado, viu? O teu problema não é a tua idade, não. Tá? Porque eu fiquei inconformado quando sortearam essa pergunta meio que para mim, atribuíram a minha pergunta. Não sei, gente, eu acho que é porque talvez ele seja o mais velho do grupo, não sei. Não, mas eu fiquei feliz, porque é de jovem também, né? Mas como eu sou jovem, eu já senti algumas dores articulares, e eu tenho uma dor no ombro aqui que já me acompanha. Então, realmente não é só doença de velho, não. Tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Daniela. É possível prevenir essas doenças de reumatismo, essas doenças reumatológicas? Elas
Você consegue prevenir ela e de que forma? A causa das doenças reumáticas, na verdade, é um misto entre predisposições genéticas, né, a predisposição, o gene da pessoa, e fatores ambientais. Então, se o indivíduo tiver uma vida saudável, hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, o mais natural possível, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, praticar atividade física, é possível, sim, não só ele prevenir o início de uma doença reumática ou autoimune, mas também melhorar uma doença que ele já tem, ajudar no tratamento medicamentoso. Ótimo. E aí, só para contextualizar, porque foi a pergunta de uma telespectadora e a gente tem que fazer, né? Ela colocou justamente isso. Reumatismo é genético? Porque na minha família tem muitos casos. Quero saber se é hereditário ou se é um problema causado por outros fatores, né? Que foi justamente isso que a senhora acabou de responder. Essa pergunta foi a Joyce Sardes que fez para nós. E ela sempre manda, fica super feliz quando a gente coloca aí as perguntas. Então, Joyce, obrigada por perguntar. Mas é isso aí. Existe uma predisposição genética, sim. Tem doenças reumáticas que têm essa predisposição genética mais forte, entendeu? Que vai precisar desse gene muito ali atuante. Então, existe, sim, essa predisposição genética familiar. Tá? Mas não significa que todos da mesma família vão ter a doença, e você, tendo hábitos de vida saudáveis, você pode melhorar isso da sua geração para frente. Você pode, de acordo com o seu estilo de vida, com os seus hábitos saudáveis, melhorar isso de você para os seus filhos. Olha aí, Joyce, foi respondida a sua pergunta aí, né? Tá. Na linha de esclarecimento também, doutora, assim, até mesmo entre nós, médicos, que temos um nível de formação, ainda existem alguns conflitos a respeito da reumatologia, e esse programa ele é voltado para pessoas também, que são da comunidade, que têm algumas dificuldades de compreender. Pensando nisso, assim, e vendo que existem algumas dificuldades, para diferenciar ou se é a mesma coisa, reumatismo e artrite, existe muita confusão, é a mesma coisa, não é? Para que o nosso público possa entender. Existe muito essa confusão. O termo reumatismo é usado pelas pessoas para representar dor nas juntas. Então, é muito comum o paciente falar assim, doutor, eu estou com reumatismo, porque ele está sentindo dor nas juntas, né? Mas a artrite, que é um sintoma, né? O que é a artrite? É a dor articular acompanhada de sinais inflamatórios, de vermelhidão, inchaço. Então, esse sintoma de artrite, ele pode estar presente em muitas outras coisas que não só doenças reumatológicas, né? Então, reumatismo e artrite não é a mesma coisa, tá? E precisa, sim, ter um diagnóstico adequado. Daniela, tem uma pergunta especificando um pouco mais a reumatologia, já entrando um pouco mais nas doenças. E a gente tem uma doença muito comum na reumatologia, que é o lúpus. O que é o lúpus, para falar para o nosso telespectador? Quais são os sintomas do lúpus e onde o lúpus se classifica? O que é? Como a gente pode diagnosticar? Fala um pouco do lúpus para a gente. Tá, o lúpus, realmente ele está sendo muito comentado, acho que é porque ele está sendo mais diagnosticado, né? Mas o lúpus é uma doença do tecido conjuntivo, é uma doença sistêmica, inflamatória, autoimune. Ou seja, o seu corpo, que é preparado, que é desenvolvido para te proteger contra antígenos, bactérias, vírus externos, por algum motivo, por algum gatilho, né, associado à predisposição genética, as suas células passam a atacar as suas próprias células. Então, isso é uma doença autoimune e isso é o lúpus. Então, ele começa a produzir
anticorpos contra o sangue, então o paciente vai ter anemia. Ele passa a produzir anticorpos contra o rim, então o paciente pode ter nefrite, acometimento renal. Então, no lúpus, nós podemos ter qualquer órgão inflamado, né, qualquer órgão acometido. É uma doença séria, uma doença grave, porém, é uma doença que, se for diagnosticada a tempo e tratada de forma adequada, ela não leva a grandes sequelas, porém, é necessário de um acompanhamento com um reumatologista regular. Tem também uma situação que o pessoal fala que quem tem lúpus não pode pegar sol. Por quê? Qual que é a um dos relação, gatilhos, né, para a doença são os raios ultravioletas. Então, o lúpus ele não gosta de sol, ele não combina com sol. Tá? Os raios ultravioletas eles estão associados à atividade de doença, porque o lúpus é uma doença autoimune que, infelizmente, não tem cura até o momento. Ela tem um controle, uma cura com medicamentos. E esse controle do lúpus não combina com o sol. O sol realmente não é adequado para quem tem lúpus. Tá. Assim, também seguindo nas orientações para o telespectador e das dúvidas comuns que são até frequentes nos consultórios, a dor lombar. Quando os pacientes, assim, quando muitos pacientes procuram, existe algum sinal na reumatologia que o paciente precisa se preocupar e entenda que tem que buscar atendimento? Até os pacientes até brincam, não existe o brasileiro que não tem uma dor lombar, né? Mas há um sinal específico na reumatologia que indique ou recomende que o paciente procure atendimento por conta de dor lombar? Realmente, a lombalgia, né, a dor lombar, a dor nas costas, é uma queixa muito comum em consultórios médicos. A gente estima assim, que a maioria, 80% da população, vai experimentar na vida uma dor lombar, né? Porém, a maioria dessas dores são dores inespecíficas, comuns, posturais, de estresse, né, uma noite mal dormida. Né? Porém, na minha área, na reumatologia, quando um paciente sente lombalgia, principalmente pela manhã, ao acordar, né, associado à rigidez, sensação de rigidez na coluna, isso é um sinal de alerta para uma doença reumática chamada espondilite anquilosante, que é comum em jovens, tá? E que antigamente levava a deformidades graves na coluna, porém, hoje, atualmente, nós temos uma ampla gama de tratamentos que o paciente não vai ter deformidades, porém, necessita de um diagnóstico correto, precoce. Antes de tudo, você falou da importância de um diagnóstico nas dores lombar. A gente percebe muito que alguns pacientes que já têm um diagnóstico de dor lombar, ou seja, descobriu que tem uma hérnia ou uma outra patologia, muitos vêm ao consultório ganhando peso até e com a contraindicação de exercício físico. E chegam assim no consultório: doutor, vim aqui para emagrecer, e eu estou proibido de fazer exercício físico. Então, todo exercício físico é realmente proibido para esse paciente? Então, é claro que cada paciente tem que ser avaliado de forma individual, né? Porém, a maioria dos pacientes com lombalgia, mesmo se ele tiver uma lesão estrutural, ele pode realizar e deve realizar exercícios físicos, né, programados, adequados, com supervisão, mas é muito importante a prática de exercício físico nesses pacientes. Tá? É muito importante. Em doenças reumáticas, tem algumas doenças que, inclusive a fibromialgia, é fundamental o exercício físico, tá? Mas na dor lombar é muito importante. Inclusive, o paciente com espondilite, quando ele está controlado da doença, é muito importante a atividade física, muito importante. Gente, está muito bom o programa. São muitas perguntas, muitas dúvidas, que, inclusive, a gente mesmo, no nosso dia a dia, acaba se deparando com algumas situações. Mas nós vamos ter que encerrar o bloco e eu vou deixar uma pergunta para ficar todo mundo aí ligado. É uma pergunta da Thalissa, que ela pergunta o seguinte:
Existe uma doença reumática que causa aborto de repetição, porque ela já perdeu 2 bebês, né, doutora Daniela? E aí ela gostaria de saber. Mas fique ligado aí, no próximo bloco, a doutora Daniela vai estar respondendo.